nós começamos já faz algum tempo e vai até o final do ano. As promessas do Evangelho. Digam lá todos comigo, as promessas do Evangelho. E hoje, a talho de foice, acerca de fé, o subtítulo é Sem fé não há descanso de Deus. Digam lá todos comigo, sem fé não há descanso de Deus. Irmãos, hoje vou falar-vos de uma coisa que não é habitual falar, acerca de descanso. Quem é que gosta de descansar aqui? Todos, não é? Temos de ter cuidado para não entrar no campo da preguiça, isso é que é mau. Mas quero dizer a vocês algo que não se fala muito, mas que Deus, que é o Criador de tudo, Ele próprio criou o descanso. Diz que no seu 7º dia da criação, Ele descansou. E Ele determinou, nos seus 10 mandamentos, quando entregou a Moisés, um dos mandamentos é o que nós falamos, as Escrituras falam do sábado, que o sábado foi criado para o homem. O sábado não foi criado para Deus, foi criado para o homem, para que o homem descanse. E hoje quero-vos falar acerca deste descanso de Deus, porque este descanso de Deus, ele não toca só na área física. Não é só na área física de nós pensarmos assim, ai, estou tão cansado, fui dormir uma sesta, ai, já estou melhor. E isso é bom, é ótimo. Mas este descanso vai muito além da área física, vai também tocar na área emocional. E hoje há muitas pessoas que não estão a descansar devidamente. Não estão a descansar devidamente. Tal e qual como, por exemplo, quando Deus criou e disse aos homens, e está nas Escrituras, a própria terra onde nós semeamos, a terra de 7 em 7 anos tem que descansar. E os agricultores não ligam, ou pouco ligam a isso, porque hoje em dia nós estamos a ver que a terra está cada vez mais cansada, está a perder as propriedades e está a ser já um problema mundial a questão de alimentar esta população que é imensa. Não admira que alguns advogam e defendem que a redução da população, porque o mundo está desequilibrado economicamente. Daí que hoje há muita teoria, até teorias de conspiração. Muitas pessoas ficam com medo da questão das vacinas e as pessoas acreditam que a vacina pode querer trazer problemas físicos para matar a população a nível mundial, porque a população precisa de ser reduzida. E tanta coisa se fala, mas uma coisa é certa e é verdade. A terra precisa de descansar. Mas não é só a terra que precisa descansar. Você e eu precisamos descansar. É muito doido a vida que nós levamos hoje. É uma vida terrível, porque as pessoas não descansam devidamente. Há muito stress, há muitas incertezas, há muito pânico, há muita angústia no coração das pessoas, há muita preocupação de falta de dinheiro. O que é que vai ser a minha vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? E isso tira a paz do coração das pessoas. E só há uma maneira de nós vencermos este mundo, é pela fé. E nós precisamos de ter fé neste princípio que é o descanso do Senhor. Nós temos que acreditar que se eu tenho 2 opções, ou eu descanso e sigo as instruções de Deus e creio com fé nisso, ou então se eu não descanso, se eu roubar a mim mesmo descanso, eu vou prejudicar a minha vida. Eu vou prejudicar a minha saúde, eu vou prejudicar os meus negócios, eu vou prejudicar a minha família, eu vou prejudicar tudo e mais alguma coisa, porque esta questão do descanso não está nas Escrituras por acaso. Deus não criou as coisas por acaso. Tudo tem um fundamento e tudo é importante na vida. E se nós esquecermos esta parte, nós vamos sofrer. Por isso é que as pessoas cada vez estão mais doentes, cada vez há mais desequilíbrios, e tudo começa por aqui, porque as pessoas não descansam. Não sabem descansar. Pensam que descansar é ir de férias 1 mês, ou ir de férias não sei quanto tempo,
E se for como antigamente, que as pessoas quando vão de férias vão para fazer campismo e levam a casa às costas, chegam lá e é uma trabalheira montar a tenda e desmontar aquilo tudo e todos os dias, e vai para a praia e vem para cima, e depois quando chega à casa das férias precisam mais um mês para fazer férias das férias. Já está tudo arrebentado. Porquê? Porque nós não sabemos descansar. Nós não sabemos descansar. E espiritualmente, então, a nível emocional, então ainda é pior. Ainda mais gritante é, nós não sabemos descansar, porque não sabemos, não compreendemos este princípio do descanso que é de Deus. Então vamos ver o que é que o Evangelho nos ensina. Como é que podemos descansar? Querem aprender ou não? Não estou a dizer como é que podemos ficar preguiçosos, volto a repetir. Descansar, descansar, glória a Deus. Então vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Vamos ver então o que é que Jesus nos ensinou. E desde já quero adiantar aqui uma coisa absolutamente que aconteceu nesta quinta-feira. A Célia estava a falar acerca do jugo da canga. E ela deu um exemplo que eu nunca tinha visto. Aquilo se abriu no meu coração. Quando ela ensinou aquela parte que vamos já ler, abriu-se assim o véu no meu coração que vocês nem imaginam. Nem imagino. Às vezes lá está, basta uma palavra, estarmos atentos numa pregação pode mudar a nossa vida para sempre. Glória a Deus. Veja aí, Mateus capítulo 11, versículo 28. E Jesus diz assim algo absolutamente fantástico. Vinde a mim, digam todos comigo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, para mim não fecha a Bíblia. Isto é fantástico. Quem é que não está cansado às vezes? Oprimidos, muitas vezes. Eu diria, irmão Fernando, que você e eu, nós nunca perdemos a fé, porque o que acontece é o seguinte, estando Deus em nós, a gente não perde Deus. E você disse muito bem, nós não perdemos Deus, nós não perdemos a fé. Sabe o que é que a fé pode ficar? É morta. Ela não se perdeu. Imagina aqui que tivéssemos a velar um morto aqui. O corpo estava aqui. Nós não perdemos a pessoa por enquanto. A pessoa está ali, o corpo está ali, mas está morto. E é isso que nós vamos falar hoje. É que muitas vezes a nossa fé, ela não foi perdida. Ela está morta. Mas podemos ressuscitá-la. Podemos voltar a dar vida, com a ajuda de Deus, à fé. Então Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é uma promessa do Evangelho. É Jesus, é o próprio Jesus que está a prometer. Eu vos aliviarei. Não é o fidalgo, é Jesus que nos vai aliviar a todos. Mas como é que ele vai aliviar? Agora vai responder. Como é que vai ser isso, pastor? Como é que eu fico aliviado? Como? Então Jesus começa a dizer assim, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Daí lá vem aquela coisa que eu muitas vezes digo, não é? Aquela canga que se coloca nos animais para eles puxarem todos a mesma direção, para não se desviarem. E a Célia, na quinta-feira, quando ela fala disto, e de repente é assim, mas é que é mesmo verdade, como é que eu não tinha visto isto? Por isso é que eu casei com a Célia. Para ela me ajudar a ver, com a ajuda de Deus. E então, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, pois tomai sobre vós o meu jugo. E agora veja, que jugo é este? Ele diz assim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uau! Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que jugo é este que é suave e que fardo é este que é leve? Porque as cangas dos animais, aquilo é pesado. Não sei se alguma vez vocês pegaram naquilo. Aquilo é feito de madeira que junta ferro, aquilo é pesado. Mas o jugo de Jesus é suave. Mas que jugo é este
Que canga é esta? Ele diz assim, a palavra-chave é esta: aprendei de mim. Está a falar do quê? Que jugo é este? É a doutrina de Jesus. É o ensino de Jesus. É a boa nova. É o Evangelho. O Evangelho é o jugo de Jesus que é colocado sobre nós. Aprendermos o Evangelho e vivermos sobre o Evangelho. Então, é o Evangelho que dá o descanso de Deus. É o Evangelho que nos alivia. É o Evangelho que é doce, suave. E é engraçado que no Velho Testamento às vezes vem mencionado assim que a voz do Senhor é suave, é doce. A voz do Senhor é quem? É Cristo. É o Evangelho. Essa é a voz do Senhor. Esse é o pão da vida que desce do céu todos os dias para nós comermos. É desse pão que nós precisamos de comer todos os dias. E às vezes nós andamos distraídos. E agora veja o que eu lhe vou dizer. A boa nova, o Evangelho, sem a companhia da fé, é apenas informação. É apenas informação. As pessoas podem dizer assim: eu conheço o Evangelho, sim, eu já li, sim, eu já li, já a minha prima me ensinava o Evangelho. Sim, eu gosto daquele pastor que também prega muito bem, diz cá umas verdades, uau, aleluia. Sim, informação, a pessoa está cheia de informação, mas a informação do Evangelho não te alivia. O que é que nos vai aliviar? É a fé. Esta palavra curta, esta fé no Evangelho. O que é fé no Evangelho? Alguns pensam assim: pôr fé no Evangelho é fechar os olhos e fazer muita força. Então o que é que você está a fazer? Estou a fazer força, estou a pôr fé. Isso não é pôr nada, e você, se tiver cuidado, ainda sai qualquer coisa menos agradável. Não faça muita força. Irmão, pôr fé no Evangelho. O que é pôr fé no Evangelho? É sermos possuídos por este Evangelho, é praticarmos o Evangelho, conforme Tiago diz lá e lemos há pouco, que a fé, quando ela não é praticada, é morta, está morta. Então a boa nova, este Evangelho maravilhoso, ele só se torna maravilhoso e suave e doce para nós se nós tivermos fé nele, fé nesse Evangelho. Ninguém consegue usufruir do bem do Evangelho sem fé. É impossível. O Evangelho tem este bem, e hoje nós estamos a ver um dos bens, que é o descanso de Deus. O descanso de Deus é uma promessa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E se nós não prestarmos atenção a isto, e se nós não colocarmos fé no sentido em que vou praticar o ensino, a doutrina de Jesus, que é doce, é suave, é o jugo que tem que estar sobre a minha vida, se eu não praticar isso, eu apenas só tenho informação. Eu apenas só tenho informação. Sabe uma coisa? Muitos não têm o proveito do Evangelho, sabe porquê? Porque simplesmente não creem, uns não creem e outros são negligentes, são preguiçosos. Veja aí Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 11 e 12. E o autor de Hebreus estava aqui a falar a certa altura que muitos tinham a informação, sabiam da informação. Olhe para mim, esta carta de Hebreus, já estudamos isto à quinta-feira, é uma carta dirigida aos judeus. Pessoas que os seus antigos, os seus antepassados sempre ouviram o Evangelho, e muitas vezes é lembrado aqui nesta carta o tempo em que o povo de Deus, Moisés e toda a nação, andou no deserto, andaram a patinar durante 40 anos. E o motivo por que eles patinaram
foi porque eles foram negligentes, uns porque não acreditavam e outros porque foram negligentes, foram tardios para acreditar. E ele faz lembrar isso, e depois ele diz aqui o versículo 11, no qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. O autor de Hebreus está a dizer assim, vocês em vez de avançarem para um alimento mais sólido, vocês são negligentes. Vocês não prestam atenção àquilo que o Senhor sempre falou. Quantas vezes Deus falou aos antigos? Veja aí, por exemplo, Hebreus 1, na mesma carta, logo no início, ele começa assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Veja, Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes. Quantas vezes? Muitas vezes. Deus precisa ter uma paciência comigo e contigo, meu irmão. Quantas vezes Ele nos fala as mesmas coisas? Muitas vezes, muitas maneiras falou Deus aos pais através de quem? Dos profetas. E depois a nós, hoje, fala-nos pelo seu Filho. É Cristo que nos deixou o Evangelho para falar ao nosso coração, ao teu coração e ao meu coração. Mas nós muitas vezes ouvimos, dizemos amém, aleluia, que pregação fantástica, mas depois nos tornamos, uns continuam descrentes. Dizem que sim, mas não acreditam no fundo. E outros negligentes. Negligentes. Eles sabem, eles até fazem alguma coisa, mas depois param. Param. Porque este é o que é o grande problema. Nós queremos ser ajudados rapidamente. Então nós ouvimos, por exemplo, uma mensagem do Evangelho e nós dizemos, epá, é isto mesmo, vou pôr em prática. Ponho em prática naquele dia, no dia seguinte não vi nada acontecer, vou-me abaixo. Penso assim, pronto, isto afinal não é bem assim. Mas nós precisamos estar firmes. Veja aí Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo nesta carta está aqui a lembrar ao pessoal todo a graça que é o Evangelho, o que Deus fez por todos nós. E eu vou só aqui saltar aqui alguns versículos. E ele começa, por exemplo, no versículo 3, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Esta igreja, eles acreditavam no Evangelho, eles faziam o que o Evangelho nos propõe. E ele depois começa a lembrar aqui, por exemplo, versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. E começa aqui a falar acerca de Cristo e do que é que Cristo fez por nós, e depois chega ao versículo 23, presta atenção, diz assim, se tudo isto é bom, tudo isto que o Evangelho promete é fantástico, nós podemos ser todos beneficiados pelas promessas do Evangelho se, diga comigo, se, agora diz assim, vírgula, agora leio eu, na verdade, presta atenção, permanecerdes fundados e firmes na fé. Firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmão,
Todos os benefícios do Evangelho estão disponíveis para nós hoje. Nós já vamos entrar na questão do descanso. Eu só estou aqui a mostrar, nesta introdução, eu só estou a querer mostrar que o Evangelho é verdade. O Evangelho tem benefícios. O Evangelho tem promessas. Mas podemos correr o risco de nunca usufruir desses benefícios, ou porque não queremos, porque há pessoas que não acreditam em certas coisas que o Evangelho diz, ou porque podemos nos tornar negligentes, preguiçosos, desmazelados. E Paulo está aqui a dizer, a lembrar aos Colossenses, neste caso, que Deus tem feito obras fantásticas na nossa vida e vai continuar a fazer, mas ele permanece nesta afirmação: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glória a Deus. Então diga assim comigo: eu permaneço fundado na fé e na esperança do Evangelho. Amados, sabe o que eu tenho reparado nestes últimos tempos? Muitas pessoas perderam a esperança. Pessoas cristãs perderam a esperança. Deixaram de ter fé neste Evangelho. E o que é que significa deixar de ter fé neste Evangelho? Significa que eu deixo de viver por ele. Eu não estou a permitir que ele seja a minha canga, o meu jugo sobre a minha vida. A doutrina de Jesus é o meu jugo, é o teu jugo. Porque Jesus disse assim: a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Mas vocês andam a ouvir outras doutrinas. E essas doutrinas dos homens vos trazem peso sobre a vossa vida. Vos carregam peso sobre a vossa vida. Ele menciona, por exemplo, veja aí Atos capítulo 15. Podemos ver Atos 15. Versículo 10 e 11. E diz assim: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Olha para mim. Paulo estava aqui a ter uma pequena contenda com Pedro e com várias pessoas que queriam circuncidar as pessoas. Queriam obrigar que as pessoas os homens fossem circuncidados. E ele está a dizer assim: vocês vêm com essas doutrinas e estão a pôr peso sobre as pessoas. Peso tal, uma cerviz tal, uma escravidão tal, que nem os nossos pais tiveram esse duro peso, essa dura escravidão. E depois o versículo 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Paulo está a querer levar as pessoas outra vez à graça de Deus, à fé, e não a regras, e não à lei, e não a obrigações. Tens de. E isso torna-se um jugo sobre a vida das pessoas. Mas o jugo de Jesus, ele é leve e traz descanso às nossas almas. Veja aí agora Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4.
e vamos ler o versículo 1. O autor de Hebreus estava a lembrar aos judeus acerca do que tinha acontecido no passado com o povo de Israel. E ele tinha um receio, e ele expressa este receio aqui assim no versículo 1 do capítulo 4, diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, se referindo-se ao passado, foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada ou não estava acompanhada com a fé daqueles que a ouviram. Olha para mim, sabe qual foi o problema do povo de Israel no tempo de Moisés? E não só, depois dos tempos todos a seguir. Foi que eles ouviram as boas novas, mas não acompanharam as boas novas com fé. E nós podemos estar no mesmo problema que eles tiveram. Por isso é que ele está a dizer, eu tenho medo, eu tenho receio que, tendo esta promessa de entrar no repouso de Deus, que se vocês não crerem nisso, que vocês, se não acompanharem o Evangelho com fé, eu temo que vocês copiem o mesmo erro que os nossos pais cometeram. Foi que eles não só não entraram no descanso do Senhor, como também não herdaram a terra prometida. Por causa do quê? Da desobediência deles. Eles foram desobedientes. Eles foram descrentes. Uns por negligência, outros mesmo porque foram mesmo descrentes, foram mesmo rebeldes, desobedientes. E então o autor está a dizer, eu tenho receio que esta geração agora, ouvindo na mesma as boas novas, torna a cometer o mesmo erro de não acompanhar o Evangelho, de não acompanhar as boas novas com fé. Então diga assim comigo, eu preciso de acompanhar as boas novas que eu ouço com fé. E o que é isso? Essa fé é a prática. Diga assim, fé é a prática daquilo que eu creio. É tão simples como isso. É simples, não é? Fé é a prática daquilo que eu creio. Por exemplo, quem é que está aqui que já foi a um médico? Já foste a um médico? Podes falar? Mas deixa estar na mesma máscara, não há problema. Então tu vais ao médico e o médico diz assim, o senhor Samuel precisa tomar estes medicamentos 2 vezes por dia, tal. E o que é que acontece? Tu, ao ouvires aquilo, tu acreditas naquilo que o médico te está a dizer ou não? Sim. Não, às vezes podias duvidar, mas acreditas? Acredito. Não? Porquê é que tu acreditas no médico? Porque ele estudou para isso. Estudou para isso, não é? Pelo menos alguma coisa há de saber. Muito bem. E agora eu pergunto, se tu comprares um medicamento e levares para casa e não tomares, o que é que tu achas que estás a fazer? Estou a ser negligente. Exatamente. Depois o que é que acontece? Começa a ter problemas, vai parar às urgências, andamos todos a chorar, andamos todos ao tio, e as pessoas foram negligentes com a saúde. Eu já aqui uma vez disse, e eu acredito que se a minha mãe, por exemplo, não fosse negligente com a saúde dela, ainda hoje ela estava viva. Eu acredito nisso, porque ela foi negligente. Eu sei. Ela achava, olha só onde é que chega a insanidade dos cristãos às vezes. Em algumas igrejas, que é aquilo que eu não quero em vocês. Ela achava que ir ao médico era pecado. Que era falta de fé. Porque ouvia sempre alguns pregadores a dizer, não, a gente é fé, pela fé, gente, e não sabem misturar, não percebem o que é isso de fé. É só, pronto, é loucuras. E a negligência por não cuidarmos da nossa saúde é que podemos correr o risco de morrer mais cedo. É tão simples. Com a questão da palavra de Deus é a mesma coisa. Se nós ouvimos as boas novas e somos negligentes e digo assim, eu creio em Jesus, eu creio no que Ele diz, e depois eu não pratico, eu estou a ser negligente.
E o autor está a dizer assim, esse foi o problema dos nossos pais lá atrás, que andaram no deserto durante 40 anos. E não entraram na terra prometida, não entraram no descanso do Senhor. Agora, o descanso do Senhor, algumas pessoas pensam que o descanso do Senhor é um dia lá no céu. Claro que nós vamos descansar, não é? Até quando há funerais, nós dizemos descansa em paz. Eu sei que lá em cima um dia nós vamos viver com Ele e vamos descansar para sempre. Mas o descanso, esta promessa de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, é para hoje, é para a nossa vida agora, é para agora. É para hoje mesmo. Que dia é hoje? Dia 20 e quê? 29. É para hoje, meu amigo. E este descanso que nós precisamos de entrar. E para entrar neste descanso, nós precisamos de acompanhar o Evangelho com fé. E a fé é praticar esse mesmo Evangelho. O que é que acontece quando nós praticamos o Evangelho e entramos no descanso do Senhor? É o descanso que traz paz, segurança e traz esperança. Amados, nós precisamos de descansar. Há pessoas que vivem constantemente inquietas. Eu quero descansar, e você? Eu posso trabalhar todos os dias a montar cortinados, mas quero viver descansado. Eu posso andar a lavar as casas de banho todos os dias. Eu posso ir para o meu trabalho, você pode ir para os seus negócios todos os dias, trabalhar, transpira por todo lado. Mas dentro do seu coração você está descansado no Senhor, porque em seu coração habita esperança, habita paz, habita sossego neste mundo tribulado. É esta fé que nós precisamos. É a prática das boas novas. E uma das coisas que nós temos aprendido aqui na igreja e nos estudos, ou quinta-feira, é, por exemplo, a prática do amor. Quando nós praticamos o amor de Deus, e há pouco o irmão Fernando mencionou que adianta dizermos aos irmãos que temos fé quando eles têm necessidade de nós mandamos eles para casa. Vai em paz, que o Senhor há de cuidar de ti. Eu tenho o bolso cheio, mas o Senhor há de cuidar de ti. O que é que adianta? O amor de Deus, quando nós não praticamos o amor de Deus, o que é que adianta? Podemos correr o risco dos antepassados morrermos no deserto, andarmos no deserto 40 anos. Eu cá não quero viver sempre no deserto na minha vida. O deserto supostamente era para ser pouco tempo, alguns meses só. Era só atravessar aquele deserto para a terra prometida. Mas eles foram obstinados, negligentes, não quiseram saber das boas novas, não obedeceram a Deus e eles morreram todos naquele deserto. Ninguém entrou na terra prometida. Os únicos que entraram na terra do descanso, na terra de Deus, na terra prometida, foi a geração de Caleb e de Josué. Foram os únicos. E hoje corremos o mesmo risco. Há muitos cristãos que entram na terra prometida, mas há muitos outros que continuam a patinar. Porquê? Porque voltamos ao mesmo, negligência. Então, para nós não sermos negligentes, o que é que temos que fazer? Temos que pôr fé, andar em fé. E o que é andar em fé? É eu praticar os princípios do Evangelho, e um deles é o amor. Mas agora quero-vos lembrar algo, e já que estamos em talho de foice no livro de Tiago, vamos ao livro de Tiago outra vez e vamos terminar com esta passagem, Tiago capítulo 3, e quero lembrar o que é que o nosso Tiago nos tem falado ultimamente. Tiago 3, versículo 13. Tiago 3, 13. E diz assim: quem de entre vós é sábio e entendido?
Mostre, olha aqui, mostre, pratique, faça. Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão, de guerras e contendas, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olhe para mim. Quem é que já pediu a Deus sabedoria aqui? Então, a sabedoria que não vem do alto, é aquela que nós nos encontramos às vezes embrulhados no meio das confusões. Quando você está embrulhado na confusão, na guerra, na contenda, na discussão, na gritaria, na blasfémia, na mentira, você está metido nesta embrulhada toda. Quem diz você e eu estamos metidos nesta embrulhada e agimos e somos forçados a tomar decisões dentro desta embrulhada, as Escrituras dizem que essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é animal, terrena e muitas vezes diabólica. Diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, qual é? Ele diz aqui o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente que pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O que é fruto da justiça? O fruto da justiça é a própria paz. E se nós queremos ter paz, o melhor momento de semear paz é quando há paz. Não é quando há conflito. Fica mais difícil. Então, para nós podermos semear paz, vamos semeá-la quando há paz, quando as coisas nos relacionamentos estão bem, e continuemos a semear essa paz. Mas o que eu quero aqui realçar é o seguinte, meus amados. Eu e você, nós precisamos de ter fé. E presta atenção ao que eu vou dizer agora, que isto é muito importante. Nós precisamos de ter fé que o bom trato, a mansidão, me trará bons frutos. Se eu agir com os outros como eu gostaria que eles agissem comigo, se eu agir isso assim, se eu tratar bem as pessoas, se eu for manso com as pessoas, até mesmo no meio dos conflitos, tentar resolver as coisas com mansidão, isso me trará a nós o quê? Bons frutos. Bons frutos. Mas eu tenho que ter fé de que ser puro nos meus intentos, nós precisamos aprender a ser puros nos nossos intentos, porque às vezes nós, sem querer, andamos com segundas intenções. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é viver neste estado de, sempre que eu quero lidar com alguém, eu estou sempre com uma segunda intenção. E a palavra do Senhor diz que quem vive assim não é puro. Não é puro. Porquê? Porque essa pessoa está a escolher o outro lado da sabedoria, a sabedoria que não vem do alto. Mas eu tenho que ter fé que a pureza dos meus intentos, o eu ser pacífico, o eu ser moderado, o eu saber tratar as pessoas com misericórdia e agir sem parcialidade e sem hipocrisia, é o que me leva aos frutos da paz na minha vida. Irmãos, às vezes nós ouvimos certas pessoas e às vezes até pagamos para ir a certos eventos para ouvir um coaching, alguém que nos vá motivar. E não estou a dizer que isso é algum mal, mas por vezes nós ouvimos aquele tipo de lições assim: 7 passos para te sentires campeão, 7 não sei o quê. Amados, Jesus veio trazer uma proposta a nós todos absolutamente fantástica. Jesus disse assim: vinde a mim,
vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele depois diz assim: aprendei de mim. Então vamos aprender o quê? Isto que estamos a ouvir hoje. Às vezes nós pensamos que a prosperidade vem à nossa vida por nós trabalharmos muito. Trabalho. Preciso pagar as minhas contas, preciso pagar as despesas, trabalho. Não é? Estou-me a lembrar aqui da minha sogra, que há uns anos atrás ela foi abençoada e tinha uma loja num centro comercial, não é? E ela tinha que abrir a loja ao domingo para vender lá as peças que ela vendia, o negócio dela. E um dia alguém lhe chamou à razão dizendo assim: irmã, então você trabalha 7 dias por semana? Quando é que descansa? Quando é que serve ao Senhor? Quando é que você descansa, vai ouvir a palavra de Deus e vai descansar com a sua família? Não tenho tempo, e domingo é muito importante porque eu preciso de fazer negócio ao domingo, não sei o quê. Irmão, eu quero dizer uma coisa, a ver se a gente aprende isto de uma vez por todas: se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Por isso é que o autor de Hebreus dizia assim: eu tenho medo que este pessoal volte àquilo antigamente e perca a fé. Perca no sentido de não perder, mas deixe ela ficar morta, porque fé, quando não é praticada, ela fica morta. Ela fica morta. Por exemplo, experimente estar na cama 3 meses seguidos deitado. Sabe o que é que vai acontecer aos seus músculos do corpo? Ficam todos atrofiados. E por isso eu estou a dizer que se nós não praticamos a fé, ficamos atrofiados na fé. E a prática da fé, estou aqui, é muita coisa, para além do amor, mas estou-vos aqui a falar isto que estamos a aprender, por exemplo, à quinta-feira de Tiago. É muito importante e hoje eu estou-vos a lembrar aqui, nós precisamos de ter fé, que ser puro é melhor do que ser impuro. Ser verdadeiro é melhor do que ser mentiroso. Ser honesto é melhor que ser desonesto. Ser manso é melhor que andar aí aos gritos. E nós precisamos ter fé nestes princípios, amados. Como? Eu preciso de praticar estes princípios, porque são estes princípios que me dão maturidade, que fazem de mim uma pessoa de caráter e que fazem de si uma pessoa de caráter. E agora quero dizer uma coisa: sabe o que é que te vai dar vitória neste mundo? Não é o quanto dinheiro tu gastas, é o teu caráter. É os frutos do Espírito na nossa vida, produzidos pela prática do Evangelho. É isso que muda a nossa vida. É isso que atrai a prosperidade. Eu lembro-me da minha sogra ter ouvido e depois decidiu fechar ao domingo e só trabalhava de segunda a sábado. E sabe o que aconteceu? Aquilo que ela supostamente esperaria que o domingo lhe desse, Deus o abençoou durante a semana toda. Glória a Deus. Ouça, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tem poder. Ouça, Deus tem poder de você em 7 dias, não é, por semana, em 6 dias por semana, você num só dia, você ganhar nesse dia um mês inteiro. Deus tem poder para tudo, meu amigo. Eu não sei porque é que a gente andamos tão ofuscados com o dinheiro para pagar as contas. Eu ando aflito, não sei o quê. Irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Eu sei o que estou a dizer. Eu já andei perdido nesse mundo também. Todos nós. E quando hoje fomos exortados pelo irmão Fernando sobre a fé, e hoje estou aqui a dar mais um reforço, é esta fé. É esta fé que ele quer dizer, que nós muitas vezes desviamos dela. Porquê? Porque ficamos preocupados, porque ficamos ansiosos, porque ficamos oprimidos, porque ficamos a pensar como é que vai ser o meu dia da manhã. E isso não é sabedoria que vem do alto. Aleluia! E por isso eu digo a vocês, meus amados, com todo o amor, com todo o respeito, vocês são livres de fazer o que quiserem. Por exemplo, alguém pode me dizer assim: pastor, você está a falar assim, então eu não sou livre de abrir ao dia que eu quiser. Você é livre de fazer o que quiser, meu amigo. Mas se você me chama de pastor, então também sou livre de, como pastor, de dizer que esse caminho não é o certo. Porque uma coisa é um trabalhador
que é empregado, que tem que trabalhar ao domingo porque não tem outra hipótese, porque tem que ganhar o seu salário. Outra coisa é eu ser empresário, eu sou empresário e eu tenho poder para decidir que dias é que eu vou trabalhar. E agora termino para dizer o seguinte: mesmo que você, como empresário, não venha à igreja, não quer saber da igreja para nada, eu vou dizer uma coisa: nós cometemos outro erro de trabalharmos 7 dias por semana. É porque nós não damos descanso, nem sequer para a nossa família. E começa a haver problemas relacionados no casamento. Eu ainda sou do tempo, em que os domingos as lojas não abriam e que as famílias davam tempo para passear. Eu sou do tempo de ver os jardins cheios de pessoas a passear com os seus filhos ao domingo. Eu sou do tempo de ver isso em África do Sul. A África do Sul, na lei, na altura, era proibido haver as pessoas trabalharem ao domingo, porque domingo era dia do Senhor e dia da família, glória a Deus. E o mesmo era nos Estados Unidos, mas agora com esta economia, este capitalismo desenfreado, as pessoas se espalharam por completo ao comprido e estão a denegrir o mais importante de tudo. É porque uma coisa assim, o dinheiro é importante, mas mais importante que o dinheiro é uma família unida. Uma família que está ali ao teu lado nos dias maus. E se tu não trabalhares da tua família, até nos dias maus eles te abandonam. Não querem saber de ti para nada. Porque nós não gastamos tempo com a nossa família, não gastamos tempo com os nossos queridos, com os nossos amigos. Não sabemos descansar. Nós não sabemos descansar. Porque na nossa cabeça só está cifrões. E eu sei que não é por... Eu sei que temos que trabalhar, eu sei que precisamos ganhar dinheiro, mas também eu sei que isso para Deus é peanuts, é tremoços, porque Ele vai cuidar de ti e de mim se nós prestarmos ouvidos ao Evangelho. Aleluia! Ao Evangelho. Nós precisamos de ser ensopados com este Evangelho, possuídos com este Evangelho e praticá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Ou levamos isto a sério, ou então isto torna-se cada vez mais difícil. Torna-se cada vez mais difícil. Este é o princípio. E amigo sou eu de ensinar estas verdades à igreja. Amigo sou eu. Irmãos, há certas coisas que eu não abdico. Não abdico. Não abdico. Venha quem vier, não abdico. E por isso o Senhor me tem chegado até aqui. E vai continuar a levar-nos mais para a frente. E não falo só na questão da igreja. Estou a falar da minha vida, da minha família. De tudo aquilo que me rodeia. O Senhor nos tem chegado até aqui. E nos tem ajudado. Porquê? Porque no nosso coração é este desejo de agradar a Deus, de praticar, de colocar fé naquilo que o Senhor nos diz para fazer. É para fazer? Então vamos fazer. Glória a Deus. O Senhor doutor disse para tomar aqueles medicamentos? Então eu vou tomar. Aleluia. Diga comigo, ó glória. Haja silêncio na sala. Vamos ficar de pé.